Se tem mais de 60 anos e notou que a sua energia está a diminuir, as suas articulações estão mais rígidas ou aquela gordura abdominal teimosa que não desaparece, não importa o que faça, então o que estou prestes a partilhar pode ser a informação mais importante que ouvirá este ano. Existe um assassino oculto à espreita na sua cozinha neste momento, a destruir o seu fígado por dentro. E a maioria dos idosos não se apercebe disso até que o dano já está feito. Nos próximos minutos, vou revelar os 7 alimentos que estão a envenenar secretamente o seu fígado, causando depósitos de gordura que levam à inflamação, cicatrizes e até cancro. Mas aqui está a boa notícia. Depois de saber quais são esses alimentos e por que são tão perigosos, pode começar a proteger o seu fígado ainda hoje à noite com mudanças simples que não custam nada e não requerem medicamentos. Deixe-me contar-lhe sobre Margaret. Aos 68 anos, ela achava que estava a fazer tudo certo. Caminhava todas as manhãs, controlava o peso e tomava vitaminas religiosamente. Mas não conseguia entender por que se sentia tão exausta o tempo todo. Por que o estômago parecia inchado independentemente do que comia e por que o médico continuava a alertá-la sobre enzimas hepáticas elevadas. Então, descobriu que um alimento comum que comia quase todos os dias estava a destruir lentamente o fígado. Quando o eliminou, tudo mudou. A sua energia voltou, o inchaço desapareceu e a sua próxima análise ao sangue chocou o médico. A função hepática tinha melhorado drasticamente em apenas 8 semanas. A história de Margaret não é única. Neste momento, mais de 1.000 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de doença hepática gordurosa e a maioria nem sequer sabe. Aos 60 anos, o fígado já processou milhões de toxinas, filtrou litros e litros de sangue e trabalhou incansavelmente para o manter saudável. Mas certos alimentos podem sobrecarregar este órgão vital, fazendo com que a gordura se acumule onde não deveria. Esta gordura não fica lá inofensiva. Ela desencadeia uma inflamação que pode evoluir para esteatohepatite, depois para fibrose e, eventualmente, para cirrose, quando o fígado deixa de funcionar corretamente. E como se isso não fosse assustador o suficiente, aumenta drasticamente o risco de cancro no fígado. Agora, antes de mergulharmos nos 7 alimentos mortais, deixe-me partilhar algo que pode chocá-lo. O pior inimigo não é o álcool, embora este esteja certamente na lista. Nem sequer é a carne vermelha ou a manteiga. O destruidor número 1 do fígado é algo que os fabricantes de alimentos têm colocado nos seus mantimentos há décadas e que provavelmente está na sua despensa neste momento. Vamos começar pelo número 7 e avançar até ao culpado mais perigoso. O número 7 da nossa lista são os alimentos ultraprocessados. Estou a falar das pizzas congeladas, hambúrgueres embalados, macarrão instantâneo e lasanhas prontas que parecem tão convenientes. Eis o que as empresas alimentares não querem que saibas. Esses produtos são desprovidos de nutrientes e cheios de conservantes que o teu fígado tem dificuldade em processar. Veja o macarrão instantâneo, por exemplo. Uma porção contém cerca de 70% da sua ingestão diária recomendada de sódio. Isso deixa apenas 30% para todas as suas outras refeições. Mas aqui está o que realmente me preocupa. Não é apenas o sódio. Esses alimentos ultraprocessados contêm açúcares ocultos, gorduras prejudiciais à saúde e aditivos químicos que criam uma tempestade perfeita para danos ao fígado. O seu corpo não reconhece esses ingredientes artificiais. Então, em vez de processá-los normalmente, ele os armazena como gordura no fígado. Agora, não estou a dizer que nunca mais pode comer um hambúrguer. Faça um em casa com ingredientes frescos
e o seu fígado vai agradecer. É a rotina diária de depender de alimentos processados e prontos para consumo que causa os danos reais. Passando para o número 6, este pode surpreender-te porque parece tão inocente. Açúcares adicionados. Não estou a falar apenas do açúcar branco no açucareiro. Refiro-me ao açúcar no café da manhã, ao mel no chá, ao xarope nas panquecas e, especialmente, aos açúcares ocultos em alimentos que nunca suspeitarias. Quando consumes esses carboidratos simples, eles criam um pico de açúcar no sangue que o teu metabolismo envelhecido não consegue lidar tão bem como antes. O que acontece com esse excesso de açúcar? Ele vai direto para o fígado e é convertido em gordura. É aqui que fica interessante. Muitas pessoas me dizem que mudaram para açúcares mais saudáveis, como açúcar de cana orgânico, açúcar de coco ou néctar de agave. Mas o fígado não se importa se o açúcar vem de uma loja sofisticada de produtos naturais ou de um supermercado comum. Açúcar é açúcar e o excesso de açúcar se transforma em gordura no fígado. A boa notícia é que não precisa de abrir mão completamente do sabor doce. Adoçantes naturais, como estévia, eritritol ou xilitol, não têm o mesmo efeito no fígado. Apesar do que alguns influenciadores afirmam, estudos científicos sérios mostram que esses adoçantes são seguros e não prejudicam o intestino, nem causam ganho de peso quando usados com moderação. Agora, eu sei o que alguns de vocês estão a pensar. Mas, doutor, todos os alimentos acabam por se transformar em açúcar, não é? Sim, os hidratos de carbono complexos decompõem-se em glicose. Mas há uma enorme diferença. Quando como uma fatia de pão integral com ovos ou queijo, as proteínas e as gorduras retardam a absorção do açúcar. O açúcar no sangue aumenta gradualmente, dando tempo ao fígado para o processar adequadamente. É o pico repentino dos açúcares adicionados que sobrecarrega a capacidade do fígado. O número 5 pode não surpreender, mas precisa ser dito: álcool. Se leva a sério a proteção do seu fígado, especialmente se já tem enzimas elevadas ou depósitos de gordura, o álcool precisa sair da sua vida. O fígado é o único órgão capaz de processar o álcool e cada bebida obriga-o a interromper as suas outras funções vitais para lidar com essa toxina. Alguns estudos sugerem que o consumo moderado de álcool pode ser aceitável para indivíduos completamente saudáveis. Mas, se tens mais de 60 anos e te preocupas com a saúde do fígado, o risco simplesmente não vale a pena. Mesmo um copo de vinho causa stress num órgão que já está a trabalhar arduamente para acompanhar as mudanças relacionadas com a idade. O número 4 nos leva às carnes processadas, e é aqui que muitas pessoas ficam na defensiva. Estou a falar de salame, pepperoni, salsichas, carnes frias e até mesmo aquele peito de peru que você acha saudável. Esses produtos são ricos em nitratos e nitritos, conservantes que o fígado reconhece como toxinas. Estudos mostram que comer carnes processadas apenas 3 vezes por semana aumenta o risco de doença hepática gordurosa, cancro coloretal e problemas cardiovasculares. Pense nisso. É muito fácil comer uma sanduíche de fiambre ao almoço na segunda-feira, um pouco de salame e queijo no lanche da quarta-feira e bacon no pequeno almoço do fim de semana. Já são 3 porções e muitas pessoas comem muito mais. Um dos meus pacientes ficou chocado quando contamos o seu consumo de carnes processadas. Entre as sanduíches de carne processada que comia todos os dias ao almoço e o bacon do fim de semana, ele comia carne processada 10 vezes por semana. Não é de admirar que as suas enzimas hepáticas estivessem nas alturas. Deixe-me esclarecer. Não estou a falar de peito de frango fresco, carne magra ou peixe.
Esses podem fazer parte de uma dieta saudável. São especificamente as carnes processadas e conservadas que atacam o fígado com substâncias químicas que ele não foi projetado para lidar. Se adora a conveniência das carnes frias, experimente cozinhar um peito de frango no domingo e cortá-lo em fatias para sanduíches durante a semana. O seu fígado notará a diferença. O terceiro é os alimentos fritos. E já posso ouvir os gemidos. Batatas fritas, frango frito, tempura, até mesmo aqueles chips de vegetais que pensas que são saudáveis porque são feitos de beterraba ou batata doce. Quando os alimentos são fritos, absorvem grandes quantidades de óleo, geralmente os piores tipos de óleo que são reutilizados várias vezes. Isso cria gorduras trans e óleos oxidados que são incrivelmente inflamatórios para o fígado. Mas eis o que a maioria das pessoas não percebe. O problema não é apenas a fritura em restaurantes. Usar muito óleo ou manteiga ao cozinhar em casa pode ser igualmente prejudicial. Já vi pessoas a deitar meia chávena de óleo numa frigideira só para cozinhar alguns legumes. São centenas de calorias desnecessárias e um enorme fardo para o fígado. Sempre que falo em frituras, alguém pergunta sobre ovos. Então vou abordar esse assunto. Os ovos em si são incrivelmente saudáveis. Eles contêm colina, que ajuda o fígado a processar gorduras, além de vitaminas B e proteínas de alta qualidade. O problema não é o ovo, mas sim afogá-lo em manteiga ou óleo. Experimente escalfar, cozer ou cozinhar os ovos numa frigideira antiaderente com apenas um fio de azeite. O número 2 pode surpreendê-lo porque parece tão básico gorduras em excesso na cozinha. Estou a falar de receitas que levam uma barra de manteiga, alimentos nadando em óleo ou o hábito de adicionar uma porção de manteiga a tudo no prato. Quando como em restaurantes, fico horrorizado com a quantidade de óleo que usam. Aquela massa não está brilhante porque é fresca. Está a nadar em óleo. O fígado tem de processar cada pedacinho desse excesso de gordura e, quando não consegue acompanhar, armazena-o no tecido hepático. A solução não é complicada. Comece a medir as gorduras que usa para cozinhar, em vez de as deitar livremente. Use métodos de cozimento como cozinhar a vapor, assar ou grelhar, que não requerem adição de gorduras. Quando usar óleo, escolha azeite e use com moderação. 1 a 3 ml geralmente é suficiente para a maioria das tarefas culinárias. A sua comida continuará saborosa e o seu fígado não ficará sobrecarregado. Agora chegamos ao número 1, o pior inimigo. E provavelmente não é o que você está esperando. O maior destruidor do fígado é o xarope de milho com alto teor de frutose, às vezes rotulado como xarope de milho, xarope de glicose-frutose ou xarope de frutose-glicose. Este adoçante industrial está presente em milhares de produtos e é particularmente tóxico para o fígado. Ao contrário do açúcar comum, que todo o corpo consegue processar, a frutose só pode ser metabolizada pelo fígado. Quando consome xarope de milho com alto teor de frutose, é como forçar todo o trabalho para um único órgão. Estudos mostram que o xarope de milho, com alto teor de frutose, causa diretamente o acúmulo de gordura no fígado, mesmo em pessoas que não estão acima do peso. Ele provoca inflamação, resistência à insulina e disfunção metabólica. O mais assustador é como ele está escondido. Verifique o seu ketchup, molho para salada, iogurte, barras de cereais e até mesmo pão integral. Os fabricantes colocam-no em produtos que você nunca suspeitaria porque é barato e deixa tudo mais doce. Vou dar uma lista completa de onde esse veneno para o fígado se esconde: refrigerantes e sumos de frutas, mesmo aqueles que afirmam ser saudáveis.
iogurtes adoçados e produtos lácteos com sabor, cereais matinais, especialmente aqueles comercializados como nutritivos, barras de proteína e batidos substitutos de refeições, molho barbecue, molho teriyaki e a maioria dos condimentos, frutas enlatadas e até mesmo alguns vegetais enlatados, gelados, picolés e sobremesas congeladas, pães embalados, muffins e produtos de padaria, aveia instantânea e cremes para café com sabor. A lista continua, mas já deu para perceber a ideia. Esses produtos estão em toda parte, e os fabricantes de alimentos contam que você não leia os rótulos. Mas aqui está a parte empoderadora. Uma vez que você sabe o que procurar, evitar esses produtos se torna algo natural. Faça as suas compras nas prateleiras externas do supermercado, onde estão os alimentos frescos. Leia todos os rótulos. Se vir qualquer tipo de xarope de milho ou adoçantes misteriosos que não reconhece, coloque o produto de volta na prateleira. Agora quero abordar algo importante. Quando falo sobre frutose, as pessoas costumam perguntar sobre frutas. Deixe-me ser bem claro. A frutose nas frutas inteiras não é o problema. As frutas contêm fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes que, na verdade, apoiam a saúde do fígado. Quando come uma maçã, as fibras retardam a absorção da frutose e os nutrientes ajudam o fígado a processá-la adequadamente. É a frutose concentrada e industrial, desprovida de todos os nutrientes, que causa danos. Então, o que pode fazer a partir de hoje para proteger o seu fígado? Primeiro, torne-se um detetive de rótulos. As listas de ingredientes não são apenas sugestões. São avisos sobre o que está a colocar no seu corpo. Segundo, adote alimentos integrais. Se não tiver rótulo, provavelmente não fará mal ao seu fígado. Vegetais frescos, frutas, carnes magras, peixe, ovos, nozes e sementes são todas opções amigas do fígado. Terceiro, mude os seus métodos de cozinhar. Invista em panelas antiaderentes de boa qualidade e aprenda a apreciar alimentos assados, grelhados e cozidos a vapor. Ficará surpreendido com o sabor delicioso dos vegetais quando assados com apenas um pouco de azeite e algumas ervas aromáticas. Quarto, planeie as suas refeições. A principal razão pela qual as pessoas dependem de alimentos processados é a conveniência. Dedique uma hora no domingo a preparar alguns alimentos básicos para a semana e ficará menos tentado por soluções rápidas que prejudicam o seu fígado. Quinto, mantenha-se hidratado. O fígado precisa de água para eliminar toxinas e processar nutrientes. Tente beber pelo menos 8 copos por dia, mais se for uma pessoa ativa. Sexto, não tente mudar tudo de uma vez. Escolha uma categoria desta lista e concentre-se em eliminá-la durante 2 semanas. Quando isso se tornar um hábito, passe para a seguinte. Pequenas mudanças sustentáveis levam a resultados duradouros. Lembra-se da Margaret do início? O alimento que estava a destruir o fígado dela era o cereal matinal. Ela achava que estava a ser saudável ao escolher uma variedade integral, mas ele era rico em xarope de milho com alto teor de frutose. Ela comia todos os dias durante anos, sem perceber que cada tigela estava a contribuir para a sua esteatose hepática. Quando ela mudou para a aveia em flocos com frutas vermelhas frescas, a sua transformação começou. O seu fígado é incrivelmente resistente. Mesmo que tenha comido estes 7 alimentos mortais durante décadas, não é tarde demais para fazer mudanças. Estudos mostram que a gordura no fígado pode diminuir significativamente em apenas algumas semanas quando elimina estas toxinas e come alimentos que ajudam o fígado. Não precisa de suplementos caros ou programas de desintoxicação complicados.
Só precisa de parar de envenenar o seu fígado e começar a nutri-lo. Pensem como seria a sua vida com um fígado saudável. Mais energia para brincar com os netos, melhor digestão e menos inchaço. Pensamento mais claro e melhor memória. Melhor controle do açúcar no sangue. Redução da inflamação em todo o corpo. Não são sonhos impossíveis. São resultados reais que os meus pacientes experimentam quando seguem estas orientações. A escolha é sua. Pode continuar a comer alimentos que destroem lentamente o seu fígado ou pode fazer mudanças simples que protegem este órgão vital. Lembre-se, não estamos a falar de uma dieta restritiva ou de desistir de tudo o que gosta. Estamos a falar de trocar alimentos prejudiciais por alternativas deliciosas e nutritivas que o seu corpo realmente sabe processar. Já vi pessoas de 70 e 80 anos reverterem a doença do fígado gorduroso seguindo estes princípios. Vi pessoas deixarem de tomar medicamentos, recuperarem a energia que pensavam ter perdido para sempre e sentirem-se mais jovens do que nunca. Tudo começa por compreender quais os alimentos que prejudicam o fígado e ter a sabedoria de os evitar. O seu fígado tem-nos servido fielmente há mais de 60 anos. Filtra o sangue, processa nutrientes, remove toxinas e produz proteínas vitais. Não está na hora de retribuir o favor, alimentando-o com alimentos que apoiam, em vez de sabotar o seu funcionamento? Comece hoje. Leia os rótulos, limpe a sua despensa, compre alimentos integrais. O seu fígado e todo o seu corpo vão agradecer. Os 7 alimentos que partilhei não são apenas itens aleatórios de uma lista. Eles são o resultado de décadas de pesquisa e milhares de experiências de pacientes. Ao eliminar esses destruidores do fígado e substituí-los por alimentos integrais e naturais, não está apenas a prevenir doenças. Está a dar ao seu corpo as ferramentas de que ele precisa para se curar, regenerar e prosperar, independentemente da sua idade. Haja hoje. Não espere pela sua próxima consulta médica ou exame de sangue. O seu fígado está a trabalhar neste exato momento, tentando processar tudo o que você comeu. Certifique-se de que a sua próxima refeição seja uma que apoie, em vez de sobrecarregar, este órgão incrível. O seu eu futuro agradecerá pelas mudanças que você fizer hoje.